Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial direto dos estúdios da Engenho 7 Produtora. E no início, a nossa já costumeira reflexão sobre esse momento dramático que vive o mundo, o enfrentamento contra a Covid que nos faz repensar muitas coisas. A primeira delas, no caso aqui do Brasil, é quanto dinheiro roubado que foi desperdiçado no ralo maldito dos bandidos de colarinho branco nos últimos anos, nas décadas passadas e também no momento recente da história do Brasil. Tudo isso faz falta agora, com investimentos que precisam ser feitos. O Brasil está padecendo por uma situação crônica de corrupção. E é importante agora também haver a fiscalização com os investimentos que estão sendo feitos nos estados, nos municípios. É preciso que todo mundo seja averiguado. Afinal de contas, isso faz parte também da democracia, mas principalmente da ordem de um país que tem na sua bandeira ordem e progresso. Mantendo a ordem e mantendo o progresso. Progresso e ordem você só mantém com democracia, e a democracia verdadeira só se mantém com progresso e ordem. Em meio a tanta tristeza, em meio a tantas mortes, em meio a tanta expectativa pelas vacinas que parece que agora estão chegando em grande número, o nosso programa começa anunciando o nosso convidado de hoje, o economista William Bueno, ex-líder do movimento Vem Pra Rua, que vai conversar com a gente sobre todas essas questões que envolvem o Brasil nesse momento crucial. William Bueno, que esteve sempre ligado e está ligado a assuntos nacionais da economia e da política brasileira, com informações e com muitos dados que vai trazer hoje aqui para você, amigo e amiga que acompanha o nosso Néder especial. Portanto, fique ligado, fique ligada, o programa de hoje está começando agora. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum, e o pessoal mais de idade, a gente está entregando, condomínios, e aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado, cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas, e o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés, a gente moe cafezinho na hora, a gente trabalha com café com o sistema em retirada, a gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda, mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região, e só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também, e também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente, a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp? É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago?
Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido. William Bueno, economista, conversando com a gente no programa de hoje, o nosso convidado deste programa. Prazer recebê-lo aqui, William. Boa noite, Néder. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Programa muito interessante que nós vamos tentar fazer hoje, né, Néder? Bem elucidativo, né? Exatamente. Com os dados, as informações, todos os detalhes que o William tem. Você que sempre esteve e está sempre também pautado pelas ações nacionais, né, William? Você tem uma ação muito forte no dia a dia como economista e como ativista social também, você que esteve aí durante muitos anos à frente do Vem Pra Rua e hoje, como economista, tem aí um conhecimento muito grande de tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. É verdade, Néder. Nós estamos ligados hoje em tudo que está acontecendo politicamente com o Brasil, né, para entender e passar a informação mais correta possível, Néder. Não deixando os viés de lado, as ideologias de lado. Nós temos que entender o que está se passando e como passar por isso. A economia, como você colocou, é importantíssimo, mas a saúde também é, né? É verdade. Isso é importante e temos que deixar bem claro como funciona isso. Vamos começar então a nossa conversa justamente nesse saúde versus economia ou economia igual saúde. Como é que você analisa essa grande polêmica que tomou conta do Brasil inteiro, né, William? Na verdade nós temos que entender que o país, e qualquer país do mundo, ele anda, se a economia anda junto. Dá para ter as duas coisas, a saúde bem cuidada e a economia andando? Eu acredito, e muitos economistas acreditam que é possível, desde que os nossos governantes também façam a parte dele. Não dá para um governo ou qualquer governante vir a culpar uma determinada entidade de classe, se ela é culpada ou não, se ela dissemina ou não o coronavírus. Né? Isso não existe. Né? O que nós temos que ter é uma união entre todos, né, para um bem comum, que é primeiro combater o coronavírus e a economia andar. Isso dá para ser feito de forma muito concisa. O que nós temos que fazer é parar de brigar. Todos, né? A política e a economia não podem brigar, elas têm que andar juntos, né? Essa questão do comércio e dos restaurantes, de maneira geral, das áreas de alimentação, do comércio de rua, desses setores que são considerados não essenciais, né? Essa briga que está ocorrendo, essa discussão, ela atrasa a economia. Mas, na sua visão, ela ajuda no combate à propagação do vírus? Eu já sou contra quando as pessoas dizem o que é ou não essencial. O que é essencial para um vendedor de rua é que ele consiga vender o produto e levar o dinheiro para casa, para sobreviver. O que é essencial para o governo, né, às vezes choca com a realidade do dia a dia do povo. Dá para ser feito. Quando você olha que dentro de lojas, ou todo mundo tem respeitado o distanciamento, o álcool gel, o uso de máscara, dá para conviver com isso? Dá. Então, por que fechar tudo? Quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, nós começamos a questionar, alguns países do mundo têm dito que o lockdown não deu certo. E se a gente perceber, o Brasil, entre o primeiro lockdown e o que nós estamos vivendo hoje, se você somar todos os dias parados realmente como lockdown, como enfrentamento da crise, nós temos hoje mais de 52 dias parados no país. Né? O país como um todo, continuamente, seria esse o total de dias. Isso é bom para o país? Não é bom para o país. Nós já sabemos que o vírus existe e como devemos combater. Ele é um vírus, ele não tem cura, né? Ele tem a vacinação, que agora está chegando
E nós acreditamos, inclusive tem mais de 300 economistas que assinaram uma carta de intenções, de pedidos ao governo federal e a todos os políticos que se unam para combater o coronavírus, para a economia poder voltar. E a economia voltando, nós vamos ter todo esse combate de uma forma muito mais coerente, né, Éder? Eu vi nesses dias que o comércio abriu, antes de ter essa nova parada, né, todos nós reparamos que os comerciantes conseguiam organizar a movimentação nas suas lojas, com filas, com álcool gel, com uma disciplina. A mesma coisa nos restaurantes que começaram a reduzir o número de pessoas em mesa, hipermercados começaram a reduzir o número de pessoas dentro do interior do estabelecimento, fazendo filas, mas enfim, tornando as coisas organizadas, mantendo distância entre as pessoas na fila. Eu só não vi, tenho a certeza absoluta que você também não viu, e o amigo e a amiga que nos assiste também não viu, acontecer qualquer tipo de providência lógica no que se refere ao transporte coletivo. Transporte coletivo, não é raro você ver governante municipal, estadual, reduzindo frota de ônibus, reduzindo linhas de metrô, né? Reduzindo linhas de ônibus também, de trens, quer dizer, é uma incoerência essa, e a gente está percebendo que talvez esse vírus esteja crescendo muito no transporte coletivo. Porque imaginem as pessoas, como nessas imagens que nós estamos mostrando agora para você, meu amigo, minha amiga. Imagine essas pessoas ter uma hora dentro de um ônibus lotado, dentro de um metrô lotado, dentro de um trem lotado, que o cidadão não aguenta ficar com a máscara. É natural, é errado, mas é natural que a pessoa abaixe a máscara um pouco. Existe um problema que aflige grande parte das pessoas, fobia. É natural a pessoa ter fobia. E o sujeito entra num lugar fechado com aquela máscara, muitas pessoas, por fobia, abaixam a máscara e acabam tendo contato com o vírus dentro de um transporte coletivo que, diferentemente da loja, que diferentemente do hipermercado, que diferentemente do restaurante, do boteco, esse local não está tendo regra. E eu acho isso um absurdo, William. E na verdade nós temos que ter... Há um estudo que diz o seguinte, 96% das pessoas que andam em sistema público, todo lotado, todo fechado, né, eles têm 90% de chance de adquirir o coronavírus dentro de um metrô lotado, dentro de um ônibus lotado. Por quê? Porque não há o distanciamento necessário, não há o álcool gel, né, disponível dentro do ônibus, né, nessa viagem que ele faz. Dentro de uma loja é em torno de 6%. Olha a diferença. Quer dizer, por quê? Porque quando você vai entrar na loja, você tem a temperatura é retirada, é tirada de você, existe o álcool gel que você é obrigado a passar. Quem estiver sem máscara dentro da loja é convidado a sair da loja ou é pedido para que seja colocado a máscara. Então, dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento comercial, há todos esses cuidados que não há dentro do metrô, de um ônibus. Então, é muito interessante as pessoas entenderem isso. Coisas que a gente não consegue entender realmente, como é que as pessoas não percebem isso ou não querem perceber, né? Essa semana eu vi uma postagem do jornalista Nando Lopes no Facebook. Um abraço para você, Nando. O Nando dá uma ideia, uma sugestão com relação às festas clandestinas, que toda festa clandestina seja anotada pela polícia, pelos órgãos de justiça também, o nome do CPF dos frequentadores e principalmente do organizador do evento, assim como o nome do cidadão e o CPF do cidadão que loca o espaço para uma festa. Que tem o cara que loca, tem o cara que organiza e tem o cara que frequenta. Essas três qualidades de pessoas são extremamente prejudiciais à saúde pública nesse momento difícil que a gente está tendo da pandemia, né? Aí é terrível, né? Na verdade, eu acho uma irresponsabilidade muito grande as pessoas que participam dessas festas clandestinas. Elas não têm a noção do mal que ela está fazendo, né, Éder? Elas têm que ser punidas, né? Porque, na verdade,
quando você diz o seguinte, ela leva para casa, ela leva para os seus pais, ela leva para os seus avós, essa é a consciência que a pessoa tem que ter. E as pessoas que você vai verificar agora que estão sendo contaminadas, a régua baixou, né? São jovens de 30 anos, são jovens de 20 e poucos anos, são jovens de 35 anos de idade, né? Que estão também levando essa nova cepa, né, para casa e estão sendo atacados, e estão as pessoas que estão sendo internadas hoje, as pessoas que estão ocupando os leitos. Então, eu acho que essas pessoas têm que ter essa consciência de não mais participar. É por um período, é por um tempo, né? Como os jovens falam, segura a onda, não vão fazer isso. Isso vai dar cada vez mais problemas. Eu fiquei sabendo de um fato que tem ocorrido na nossa região. Não, parece que houve isso em Piracicaba também, e está acontecendo em algumas cidades da região. É uma nova modalidade de festa para burlar a fiscalização. Vejam só o que os caras fazem para poderem se organizar, né? Para poderem ter aí uma alternativa de aglomeração. Estão locando vans. Eles locam vans e a galera ali é informada de que em determinado local da cidade vai haver a concentração. As vans estacionam em determinado horário, pegam as pessoas. Essas pessoas, elas não sabem aonde vai ser a festa, porque se souberem antes é possível que alguém vaze e daí vai ficar fácil para a ação policial. Veja só, a organização meticulosa das coisas. Aí, cada van vai para o mesmo lugar, levando as pessoas para o mesmo trajeto, para a mesma localização de festa, mas com trajetos diferentes, para burlar possíveis seguidores ali, alguém que vai atrás e tal. Ali as pessoas, quando saem da van, a van estaciona, elas estão numa chácara onde vai ter o evento. E para ir embora, essas vans levam as pessoas no local onde as pessoas foram pegas. Vejam só a estratégia que os caras estão usando para poder burlar a regra, para poder burlar a lei, para poder burlar a segurança pública, a segurança da saúde das pessoas. É um negócio absurdo, William. Até onde vai a criatividade das pessoas para sacanear as outras? Eu imagino o seguinte, né? Eu acho que a única coisa que serviria, como você falou, seria uma punição. Então, vai ter cadeia para todo mundo? Não vai ter. Perfeito? Então, as pessoas que foram pegas nessa situação de festas clandestinas, eu acho que a lei poderia fazê-las pagar 10 cestas básicas. Ou 100 litros de álcool gel. E aí isso seria doado diretamente para todas essas entidades ou hospitais que estão passando necessidades de álcool gel, de algum insumo, né? Assim seria mais justo. Então, foi pego, anotou o CPF, como acontece em campos de futebol, né? Que quando tem aquelas brigas, aí se instala uma delegacia esportiva, né? Onde tem o policial, tem o promotor e um juiz, né? Que na hora ali já dá a sentença. Se isso fosse possível, eu achava que deveria ser assim também. Foi pego? Tem 30, tem 50. Não, pega CPF de todo mundo, leva, faz a cariação e dá uma sentença. 10 cestas básicas, 100 litros de álcool gel, não sei quanto de máscara, entendeu? E tem que fazer pagar. Porque é só assim que as pessoas vão ter consciência do mal que elas estão causando. Eu também acho. Que é uma solução muito boa. Né? Seria o correto, né? Seria uma medida eficaz. Olha, a questão também das pessoas no comércio, eu acho que o que mais acaba atrapalhando a questão de ter comércio aberto não é o comerciante, não é a loja. Eu acho que é a movimentação das pessoas na rua. As pessoas, muitas delas, não usam máscara, as pessoas ignoram as aglomerações, mesmo durante as suas caminhadas pelas ruas. É normal perceber as pessoas desrespeitando todos essas recomendações, né? Que já não são apenas recomendações, são medidas importantes que têm que ser seguidas. E no fim a gente fica refém
dos nossos próprios erros. Tem esse lado também. Tem esse lado. Infelizmente. Mas eu acredito assim, a pessoa que ela está andando na rua sem máscara e tal, ela já é um peixe fora d'água, né, Adê? E o interessante é que quando a pessoa entra numa loja, ela é obrigada a colocar, porque a loja não aceita. O funcionário que está atendendo, o empregado que está atendendo não vai aceitar uma pessoa sem máscara ou que não utilizou o álcool gel na entrada. Isso eu já verifiquei, eu já estive dentro de loja onde uma pessoa entrou com a máscara no nariz, né? O empregado diz, olha, por favor, levanta a máscara e tal. Passa... Então, transmitir essa culpa para o comércio... No elevador, eu já vi gente no elevador falar, escuta, são só três por viagem. Só 4, ou só pode 2, sair exatamente. Fora. Então, transmitir essa culpa para o comércio, eu acho que é muito. Eu acho que, assim, tem uma culpa muito grande dos nossos governantes de não fazer o que teria sido feito, né? Então, vamos falar do estado de São Paulo. O estado de São Paulo recebeu 55 bilhões de reais, que era para destinado a combate à pandemia. O que seria esse combate à pandemia? Comprar respiradores, insumos, comprar álcool gel, máscara para todos os funcionários públicos, para todas as pessoas, né? Fazer maciçamente uma distribuição de cestas básicas, proteger os mais idosos ou com comorbidade. Então, tem que ver até onde também o Estado fez a sua vez. E pelo que me parece, se o lockdown funcionasse, hoje nós não teríamos por que fazer novamente um lockdown. Porque nós já fizemos 30 dias no início de março, estendemos até começo de maio, depois foi feito de novo em junho, depois nós fizemos de novo, né, no início de dezembro, logo depois das eleições, né, no final das eleições, né, e nós estamos fazendo, quer dizer, culpar um estabelecimento porque ele que é o grande vetor de transmissão, antes deveria olhar, assim, transporte público, antes deveria olhar o que não foi feito pelos nossos governantes. O transporte público é uma questão evidente. E não é só aqui em São Paulo, não. O país inteiro tem esse problema do transporte público. É claro que São Paulo, pela quantidade de pessoas, né, de habitantes, São Paulo é terrível. A capital, inclusive, nem se fala, né? Nem se fala. A capital São Paulo, quando você tem imagens das estações, é realmente algo deprimente. Dizer que ali não está sendo transmitido o vírus com facilidade, negar isso é um negócio assim absurdo. William, vamos agora falar de um outro tema que tem a ver também com o Covid, que é talvez o tema principal nesse momento, que é a questão das vacinas, né? Perfeitamente. As vacinas, inicialmente o Brasil tomou um susto de que estava lenta as articulações federais para trazer as vacinas, agora parece que a coisa já está equacionada e as prefeituras se mobilizando em conjunto com os governos do estado e o governo federal já acionando aí uma quantidade de compra de vacinas, já fechou aí uma transação com a Pfizer muito importante. E nós temos a Coronavac aqui produzida pelo Butantan, que está indo não só para o nosso estado, como para outros estados do Brasil. Tem um amigo meu que ele chegou outro dia para mim e disse assim, olha, retiro tudo que eu disse para você, eu estou começando a achar que vai sobrar vacina. Eu olhei para ele e falei, Deus te ouça e te atenda. Tomara que sobre vacina, mas nesse momento nós não estamos vendo isso, né, William? Para poder cumprir toda a meta, mas as coisas já começaram a ter um pouco mais de luz do que há uma semana atrás, né? Nós temos que, por ordem, né? Vamos por ordem, né? Até basicamente julho do ano passado, não existia uma vacina, julho, agosto, setembro, não existia uma vacina pronta. Existiam vários testes de vários laboratórios. O país que saiu na frente, isso é fato, porque também ele tem dinheiro, né? Os Estados Unidos investiu $1 trilhão em 32 grandes laboratórios no mundo para que sejam produzidos. Assim, olha, está aqui, todos os estudos é o banco. $1 trilhão deu na mão de 32 grandes laboratórios do mundo. Ele falou, eu tenho prioridade. E ele tem prioridade. Hoje os Estados Unidos já vacinou 120 milhões de pessoas numa população de 350 milhões de americanos. O Brasil hoje é o 5º em vacinação. Está os Estados Unidos, logo depois a China, logo depois o Reino Unido, né? Aí vem o Brasil logo em 5º lugar.
né, com 14, agora até hoje à noite, antes de vir para cá, estava dentro de 16 milhões de pessoas. É muito pouco. Mas o governo o governo federal, tanto estadual, com a criação, ou seja, com o incentivo na Coronavac, que é a vacina hoje que nós estamos mais sendo vacinados no Brasil, é a Coronavac. Isso temos que falar. Dos 16 milhões de pessoas que foram vacinados até agora, 8 milhões foram da Coronavac, 50%. O restante de outras vacinas. O Brasil fechou um acordo agora de receber até dezembro 132 milhões de doses da Pfizer, sem contar que nós vamos produzir a vacina de Oxford aqui no Brasil, que ela deve produzir em torno de 2 milhões de doses mensal dentro do Brasil pelo Instituto Adolfo Lutz, se eu não estiver enganado. E a Coronavac vai chegar a produzir mais de 1,5 milhão de doses por mês da Coronavac. Então, eu acredito que em breve tempo, né, nós vamos ter basicamente 60%, 70% da população vacinadas no Brasil. O que é um resultado muito importante e dá um pouco mais de expectativa. A gente começa a ver uma luzinha ali no fim do túnel. Né? E é interessante falar de Piracicaba, né, só para pontuar, e eu acho que tem que ser falado, são coisas importantes. Piracicaba, até o último número, tinha vacinado 28 mil pessoas. A primeira dose, se fosse contado a segunda dose, dava 35 mil pessoas. Mas vamos contar a primeira dose. 28 mil pessoas, para uma cidade como Piracicaba, ela estava entre as 20 cidades do porte dela, certo? Que mais vacinaram no Brasil. Muito interessante isso, Néder. E na região, Piracicaba é tido como a quinta cidade que mais vacinou. Então, nós temos que entender que tem trabalho sendo feito de pessoas sérias sendo feito tanto aqui como no governo do estado e como no governo federal, Néder. É importante a gente dizer isso, porque a vacinação está acontecendo em Piracicaba. Está acontecendo em Piracicaba. No início foi um pouco tumultuado, né? Muitas filas, agora parece que já está a coisa equacionada. Eu quero aproveitar também esse momento, William, que você cita a questão da saúde local, para fazer aqui um agradecimento a todas as nossas amigas e amigos que estão atuando na saúde pública de Piracicaba, funcionários de carreira, médicos que estão aí há anos atuando nas periferias da cidade, pessoas que estão aí atendendo as emergências, pessoas que estão lidando com os infectados diariamente. A ação dessas pessoas é fundamental para poder garantir não apenas a vida desses seres humanos, mas principalmente naquele primeiro momento, dando tranquilidade, dando um sorriso, fazendo uma primeira recepção para aquela pessoa que às vezes desesperada, não sabe o que vai acontecer com ela, deixou a família em casa e foi passando mal para uma UPA para ser atendida, não sabe o que vai acontecer. Esses profissionais da saúde que recebem com abnegação, com carinho, entendendo aquela questão do sacerdócio da profissão de médico, de enfermeiro, de atendente de unidade de saúde, todas essas pessoas, o socorrista, o nosso amigo que guia a ambulância, aquele que carrega ali a maca, todos importantíssimos. A amiga que trabalha na limpeza das UBSs, das UPAs, das unidades todas de saúde, que fazem ali o contato com o vírus, claro que protegidas, né? Mas fazem a higienização necessária. A higienização, a limpeza, que é também um ato de higiene e de saúde pública. Nós temos que agradecer essas pessoas imensamente. Imensamente, né? imensamente. Elas são realmente heróis, elas deixam as suas vidas, né? O cuidado de suas vidas para cuidar de outras pessoas. A doença, o Covid, é uma doença muito triste, né? Além de ser uma doença que não há precedente, né? Esse vírus, né? É uma doença que você sofre solitário, porque quando a pessoa está infectada, ela tem que ser isolada. É verdade. Né? Isolada do convívio das pessoas que te amam, que você ama, né? E além disso, essas pessoas passam a viver um isolamento aí 15 dias, quase 20 dias. Terrível. É terrível. Sem saber o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer. E essas pessoas
da saúde, médicos, de todas essas pessoas que você citou, enfermeiros, enfermeiras, atendentes, e todas essas pessoas estão lá, né? É a cara das pessoas que estão internadas, é a única carinha que eles podem ver aquelas pessoas. E essas pessoas são abnegadas. Os grandes heróis e heroínas, sem dúvida nenhuma. William Bueno, economista, conversando conosco nesta edição do nosso Néder Especial. Nós vamos ter ainda mais conversa com o William, vamos falar de assuntos polêmicos importantes da nossa política nacional, dos rumos do Brasil. Fique ligado, fique ligada, nós voltamos a seguir. Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui da banca, fazendo esse serviço de entrega. Sim, também, né? Estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe, recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para a promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. É o programa Néder Especial, recebendo hoje o economista William Bueno, e agora a gente vai falar de assuntos da política brasileira, começar por uma notícia que nos deixou tristes nesses últimos dias, né? Que foi a morte do Major Olímpio, senador da República, mais de 9 milhões de votos, enfim. Polêmico, às vezes a gente não concordava com ele, às vezes a gente concordava com ele, mas é inegável que era um político íntegro, um homem honesto, honrado, uma pessoa que projetou a esperança de um novo Brasil e lutou muito, até o seu último dia de vida, lutou muito para melhorar o nosso país. E a gente ficou triste pelo falecimento do Major Olímpio, que foi embora dessa vida, iniciou aí a sua vida espiritual através de uma questão que está matando as pessoas, que é o Covid. Não foi exatamente o vírus que matou o Major. Ele teve um AVC, segundo as informações colhidas junto aos médicos. Porém, esse AVC foi provocado pelo estado em que ele se encontrava, provocado pelo Covid. Para as pessoas terem noção disso, muitas conhecem, a grande maioria, né, William? Mas algumas não sabem que o vírus, o Covid, ele detona o organismo da pessoa. Às vezes a pessoa recebe, a família recebe dos médicos a informação, olha, o seu José, ele não tem mais o Covid, viu? Ele já está sem o vírus.
A família se entusiasma. Quer dizer então que ele vai sair do hospital, ele vai ser extubado? Não, não. O estrago foi feito, o cérebro dele não está legal, o pulmão dele não está legal, ou o coração dele não está legal. Perfeito. Né? Esse vírus detona o organismo da pessoa. Então, existe a morte causada diretamente pelo Covid e existe a morte em decorrência do Covid. O Major Olímpio acabou morrendo em decorrência do Covid. Ele já tinha saído da UTI, estava no quarto quando teve um AVC. E as condições neurológicas dele, claro, estavam extremamente afetadas pela luta dele contra o Covid. Né? Debilitados, né? Bem debilitado. Uma perda enorme para a política brasileira. E a gente ficou muito revoltado quando nós assistimos, William, um vídeo que repercutiu em redes sociais de duas pessoas, um homem e uma mulher, em uma live. Essas pessoas falaram impropérios, coisas que não se diz de alguém que faleceu, de alguém que é pai, né? De alguém que é marido, é marido, de alguém que é filho. Não se faz isso que essas duas pessoas fizeram. E antes que alguém diga que nós estamos perseguindo aqui um determinado partido político, eu vou ser muito claro, muito objetivo e dizer o seguinte: atrás daquela moça que estava falando aquelas ofensas a um homem morto, estava ali um cartaz ou um livro, não sei o que, mas tinha ali uma publicação escrita Lula livre. Então, você que é do PT, não tem problema. Você pode ser do PT, do PSOL, do PCdoB, do DEM, do PSL, do PSDB, do PDT. Você pode ser de qualquer partido. A sua linha ideológica tem que ser respeitada. Agora, o que você não pode é pisar em cima de alguém que já não está mais aqui para se defender. O que você não pode é aceitar que as pessoas do seu partido, em nome de uma ideologia burra e de uma defesa insana e selvagem, ajam de maneira covarde e totalmente cafajeste, esdrúxula, grosseira, anticristã contra uma pessoa que morreu e que não era bandido. Não era bandido, muito pelo contrário, lutava a favor da segurança pública desse Brasil. Aquilo me revoltou, William. Aquilo foi uma coisa que eu fiquei me imaginando no lugar de qualquer pessoa da família do Olímpio naquele momento. Na verdade, Néder, qualquer pessoa que assistir aquilo lá, que seja decente com os seus valores, né, ficaria revoltado. Aquilo é ridículo, né? Independentemente qual é a ideologia que aquelas pessoas tinham, para quem que elas torcem, para quem elas não torcem, quem elas querem por quem ela quer ser governada, por quem ela não quer ser governada, aquilo não deveria existir. As pessoas deveriam ter o mínimo de decência e ter respeito com as pessoas. Eu sempre pergunto, quando eu vi aquilo lá, eu fico me perguntando, será que aquele tipo de pessoa, né, aquele ser que falou aquilo, que torceu por aquilo, que riu daquilo, porque o vídeo é muito perturbador, né, na colocação que eles fazem, né? É uma pessoa confiável? É uma pessoa que você pode dizer que é seu amigo? É uma pessoa que você acha que é correto fazer aquilo? Claro, 99% das pessoas vão ficar enojadas por aquilo. Independentemente do partido que ela estava lá atrás, se é o Lula, livre ou não é, as pessoas têm que entender assim, ninguém é inimigo de ninguém, nós só pensamos diferentes. Isso é democracia. A democracia diz o seguinte, o que você fala, eu posso não aceitar, mas eu vou ouvir, porque você vai também ouvir o que eu acho. Então, democracia é uma conversa onde as pessoas se colocam, não aceitam, rebatem e discutem o tempo todo. Não quer dizer que precisam odiar as pessoas. Não, enquanto a gente tiver
pessoas que pensam daquele jeito, nós vamos ter um país realmente dividido, realmente triste num período tão difícil. Eu fico imaginando a pessoa, a família da pessoa, do coronel, né? Olhando aqui aquela bizarrice. Por que aquilo é bizarro? É bizarro. Necessariamente. E as pessoas foram processadas, né, Adem? Foram processadas. Elas foram processadas. Né? Existe no Código Civil algo. Tem que processar. Uma lei que protege a pessoa que já faleceu pela honra dela e pela família que ficou. Agora, eu não sei a que partido essas duas pessoas são filiadas. Pode ser que sejam realmente do PT, porque tinha o Lula livre atrás. Ou pode ser que não sejam do PT, pode ser que sejam de outro partido que seja aliado do Lula, aliado do PT, não sei. Aliás, seria bom que o partido se posicionasse. O partido dessas duas pessoas aí, que esses dois indivíduos são filiados. Era importante. Estava lá atrás, Lula livre. Isso que foi feito, sabe o que é isso? Nazismo. Fascismo. Perfeitamente. É o tal do ódio do bem. É, né? Isso que é nazismo e fascismo. Não você existe. desejar, você pisar em cima de cadáver, você desejar e comemorar a morte da outra pessoa. Isso não é democracia, não é respeito à vida, não. Isso não é respeito à vida. Que história é essa? Que fundo de poço que nós chegamos, William? A humanidade está perdida. É preciso que a gente olhe para dentro de nós e redescubramos, todos nós, a luz interior que vai fazer a gente renascer. Não existe o ódio do bem, né? Não, isso aí é uma estupidez. Esse é uma etapa que a gente tem que apagar e deixar as autoridades cuidarem de gente assim. E olha, não estamos nem discutindo aqui questão ideológica, hein? Nada. Estamos discutindo respeito à vida, atitude, decência, dignidade humana. Esses dois aí não sabem o que é isso. Bom, STF vivendo momentos difíceis, porque o senador Jorge Cajuru, ele já está conseguindo aí, não sei se vai conseguir as 3 milhões de assinaturas, mas diz que vai conseguir. Está indo bem rápida a coleta de assinaturas do Cajuru, visando o impeachment do Alexandre de Moraes. Será que ele consegue, William? Na verdade, assim, o regulamento da casa diz que precisaria de mais de 500 mil assinaturas. Então, com 3 milhões de assinaturas, para que esse pedido seja olhado, ou seja analisado primeiro pela CCJ do Senado, para depois ir a plenário para que ele seja analisado esse pedido e criado uma comissão, né? O que está acontecendo é que precisaria de 29 assinaturas de senadores. As 29 assinaturas ele já conseguiu também, né? E mais esse pedido de mais de 500 mil assinaturas. O pedido deve acontecer e eu acredito que até semana que vem, mais uns 15 dias, esse pedido de cassação ou de análise de cassação do Alexandre de Moraes deve ir à mesa plenária ao presidente do Senado para que ele avalie a continuidade ou não disso aí. Aí precisa chegar para o Jorge Cajuru, dar uma sugestão para o Cajuru, quando o Daniel, como é que chama o deputado que está preso? Silveira, Daniel né? Silveira. Quando o Daniel Silveira sair da sua detenção, o Cajuru devia convidar o Daniel Silveira para um almoço, para um jantar, para um café, para qualquer coisa, e ensinar para o Daniel Silveira como é que se faz na política, como é que se age dentro da democracia, como é que se age alguém que tem mandato público, alguém que foi eleito pelo povo. Como é que funciona o parlamento? Tem que explicar para o Daniel Silveira que não é fazendo aquilo que você fez, Daniel Silveira. Porra! Que é errado, né? Está errado aquilo, errado. Daniel Silveira afrontou sim a democracia, falou besteira, fez ameaças e foi calunioso. Simples, não tem o que dizer, né? Na verdade, nós temos que... Daniel Silveira errou. O que nós temos que perceber é que quem errou mais, o Daniel Silveira ou o STF? É o STF que errou mais.
ele jamais poderia ter mandado prender um deputado sem antes ter solicitado ao presidente da casa e a comissão ser avisada, a comissão da CCJ, ser avisado que esse deputado poderia ser preso. E ali o presidente da casa abriria uma CPI, uma análise, para depois dar autorização para que ele pudesse ser preso ou não. O que foi feito foi errado pela parte do Daniel Silveira, mas mais errado ainda foi o STF agir ditatorialmente. Mas tem que responder a essa indignação. Alguém que tem um mandato na mão, ele não pode agir como o Zé Ruela, que sai de um boteco bêbado e começa a ofender as pessoas. Ele tem que agir como parlamentar. Esse foi o grande equívoco desse rapaz. Esse foi o grande equívoco. O grande equívoco dele. Né? E o Cajuru está agindo agora de uma forma correta dentro do regulamento do Senado. Dentro do que diz a democracia. O impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é o caminho. E sem dizer, né, só colocando um parênteses aqui, o STF, hoje, a composição do STF é uma composição ideológica e política. Enquanto a justiça agir politicamente, nós ainda vamos ver deputados sendo presos, senadores que deveriam responder a um processo como o Aécio Neves, que o Gilmar Mendes agora o livrou de um processo, né? Hoje, agora, a questão de 18h30 da tarde, há um processo que estava em andamento, né, contra o Aécio Neves, de qual o Gilmar Mendes engavetou esse processo, dizendo que esse processo não tinha por que continuar, não ia aceitar o processo contra o Aécio Neves com relação à corrupção na Eletrobras, né? Então, nós ficamos olhando um STF hoje agindo politicamente, né, ditatorialmente, como chefe de polícia, delegado, análise de juiz. Não é possível que isso aconteça também. Então, é importante que aquelas pessoas que puderem assinar a petição para que seja feita uma análise para o Alexandre de Moraes responder por isso com o impeachment dele, eu acho interessante que as pessoas assinem isso sim. Agora, William, o que me preocupa nessa história toda, e eu queria externar aqui uma opinião minha com relação à desmoralização da instituição, né? As pessoas estão lá, elas agem de algumas maneiras que não é a aprovação da população brasileira. Daqui a pouco vamos falar do Lula, que foi uma outra coisa absurda, né? Mas as pessoas agem ali de uma maneira que não vai ao encontro daquilo que o povo brasileiro acha correto. Mas a destruição da instituição, ela é perigosa. Nesse momento, nós estamos vendo uma possibilidade de uma destruição tamanha a ponto de fazer com que o STF não seja mais levado em conta a sua importância diante dos olhos da população brasileira. E as intervenções que poderão ocorrer podem colocar em risco a democracia brasileira, tornando ali alguém especial, com superpoderes, desrespeitando as nossas leis, a nossa Constituição. Tudo isso me preocupa bastante. Essa história de que para corrigir um equívoco, um erro, graves erros, né? Vamos falar a verdade, graves erros, para se corrigir esses graves erros, se destrua toda uma situação democrática, todo um tecido democrático que a gente vive no Brasil. Bem ou mal que a gente vive no Brasil. Nós temos que entender que o pessoal fala assim, a democracia do Brasil é muito nova, né? Não, nós somos um dos 10 ou 15 países do mundo, segundo a ONU, em que a democracia, ela atinge os seus objetivos. E nós temos 3 poderes hoje no Brasil. Nós temos o judiciário, o executivo e o legislativo, cada um em seu pedaço, né? Quando nós olhamos a invasão do STF no legislativo, nós temos que fazer o seguinte questionamento. O presidente da República, o presidente eleito com 60 milhões de votos, 57 milhões de votos,
Ele poderia mandar prender alguém? Prenda tal pessoa. Ele não pode. Um deputado pode chegar e falar, prenda tal pessoa? Não. Não pode. Um senador pode falar, prenda tal pessoa? Também não pode. O judiciário também não pode. Né? Desde que, aí tem o parênteses, desde que tenha instaurado um processo, esse processo passa por todas as suas etapas. Quais são essas etapas? As investigações, a análise das testemunhas, né? A análise da peça onde diz qual o crime foi cometido. E aí isso vai tudo para um juiz, ou ele decide em plenário, ou ele decide por si só. Né? Então é assim que funciona o sistema judiciário. O Ministério Público ele tem que também fazer acusação e toda essa trama. Quando o nosso STF, ele mesmo instaura um processo, ele mesmo busca as provas, ele mesmo investiga, ele mesmo julga e ele mesmo dá a sentença, nós ficamos com uma sensação de insegurança jurídica para o país. E isso causa um mal tanto na economia quanto em qualquer uma das pessoas. Não existe esse tipo de atitude em qualquer país democrático do mundo que pertença à ONU, por exemplo. Né? Essa atitude de mandar prender, de investigar e tal, não existe. Cada um dos poderes tem que fazer o teu, não existe um invadir o outro. Quem legisla tem que fazer as leis. Quem é o executivo tem que fazer cumprir aquelas leis. E o judiciário, no caso o STF, ele não tem que fazer leis. Ele tem que saber se a lei foi aplicada da forma que a Constituição está escrita. Mais nada. Ele não tem que legislar e nem executar. Ele tem que chancelar o que a lei tem que ser proposta. É isso, né? Existe um erro nisso. Um erro nisso. Agora, a defesa de teses de autoritarismo, as pessoas irem para a rua nesse momento pedir intervenção militar, você não acha que é perigoso isso? Eu acho que isso é um absurdo. Não existe qualquer capacidade, e eu vejo no governo federal que ele jamais faria isso. Até porque não existe clima para isso, tá? Não existe autoridade para isso. E eu percebo que o nosso, vamos falar, o presidente da República, ele jamais faria isso. Ele já provou e comprovou que essa tese não sairá dele e não será feita pelo governo federal jamais. Mas ele tem que avisar a turma lá, né? Porque os caras... As pessoas pedem o que querem, né? Mas eles estão pedindo, Inclusive, mas eles o Daniel Silveira, o maior erro dele também foi fazer esse pedido de um deputado eleito por voto direto, né? Ele não poderia jamais fazer isso, porque ele sabe que a Constituição não pede isso. E a Constituição não tem isso lá. Não existe isso. Mas o perigo, na minha maneira de entender, não sei a sua opinião, William, é quando esse pedido, esse desejo é transmitido ao presidente e é transmitido nas ruas como se fosse o desejo do presidente. Você está dizendo que não. Eu também espero que não seja, mas esse desejo acaba refletindo como se fosse uma vontade do presidente. E aquelas pessoas ali estão ali representando o presidente. E o perigo é essa articulação toda, esse caldeirão efervescente que de repente pode tomar um caminho que não é legal para o Brasil. Isso, na verdade, Néder, não existe a menor chance de a gente, do governo... Você acha que não tem perigo? Menor chance, tá. Menor chance, Néder. Isso aí é um pedido esdrúxulo de pessoas que mal entendem de política, um desejo que não é coerente com a maioria da população. É um grupo de pessoas. Isso era pedido, inclusive, em 2013, 2014... 2015, e nunca foi atendido e não será atendido na minha visão. Aliás, o que esvaziou muitos movimentos de rua no Brasil
foi justamente os malucos que apareciam nos movimentos com esses cartazes aí. E nós temos a democracia para isso. Qual é a democracia? O que o Cajuru está fazendo. Exatamente. Está dando uma aula, olha... O Cajuru, democraticamente, existe na Constituição brasileira o pedido do impeachment de um ministro do STF? Existe. Qual é o regulamento, qual é a lei? Ele está indo em cima da lei. Se isso passar e for votado no Senado e a maioria dos 81 senadores acharem que deve, será feito o impeachment, dentro da lei. Maravilha. William Bueno, para fechar o programa, e o Lula, hein? Fizemos tudo aquilo na praça, o Brasil inteiro foi para as ruas, defendemos o Sérgio Moro e eu não me arrependo. Eu tenho um carinho, uma admiração pelo ex-juiz Sérgio Moro, para mim eternamente juiz, podem me criticar, eu vou ser muito pilhado, criticado depois dessa minha declaração, mas eu acredito e confio no homem Sérgio Moro, é a minha opinião e eu não me arrependo de ter defendido esse homem em praça pública, estava lá com você, aliás você era o líder do Vem Pra Rua naquele momento. Temos que dizer assim, a Lava Jato existiu por mais de 5 anos, ela foi o maior movimento anticorrupção do país, onde nós descobrimos que pessoas iam para a cadeia, grandes empresários, empreiteiros, presidentes da República, senadores, deputados. Nós descobrimos essa falcatrua graças a Lava Jato, os promotores, né, do Ministério Público. O Sérgio Moro é um grande herói, ele deu toda a sua competência e aquilo aconteceu no país, algo inimaginável, né, Eder? Então, Sérgio Moro tem que sim ser agraciado e agradecido porque houve no Brasil a caça a todos esses corruptos. Isso é inédito e temos que dizer que Sérgio Moro fez a sua parte. E não abandoná-lo, hein? Não abandoná-lo. Exatamente. E temos que deixar bem claro aqui, né, Eder, que Lula, ele ainda é um corrupto. A condenação não deixou de existir, gente. A condenação simplesmente, ela deixou de existir a condenação, mas os crimes estão lá e as provas vão para um outro juiz que vão analisar suas provas e condenar ou não novamente o grande bandido Moro. Ele não ficou santo, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. William Bueno, prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos marcar outra conversa para a gente alinhavar as próximas coisas que virão por aí. Um grande abraço, sempre à disposição aqui, viu? Eu estou à disposição sua sempre, é um grande prazer estar aqui na sua presença, um jornalista importante. Imagina. De grande bondade sua. Aqui em Piracicaba. Muito obrigado, Néder, pela oportunidade. E um grande abraço a você. E para a gente fechar o programa, já que nós estamos falando de patriotismo, de heroísmo, essa semana ele completou, ou completaria, 61 anos de idade. Ayrton Senna da Silva, que pegava a bandeira brasileira com uma emoção fora do comum e emocionava todos nós. O nosso herói, Ayrton Senna, nossa homenagem a ele no final do programa de hoje. Fique ligado, fique ligada e fique com Deus. Valeu!